Hoje eu vou falar dos 25 livros que eu quero ler antes dos 25 anos. Eu separei alguns livros que eu quero muito ler, que estão há muito tempo encalhados aqui, ou que eu preciso ler logo. E eles vão aparecer aí nas próximas metas literárias desse canal. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do Emid Books. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo. E se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Então, eu fiz a lista de 25 livros para ler antes dos 25 anos, porque eu fiz 20 anos ontem. Esse livro tá saindo um dia depois do meu aniversário. E assim, eu tinha feito uma lista quando eu tinha, acho que uns 18 anos, de 20 livros para ler antes dos 20. E eu não consegui ler todos os livros dessa lista. Os livros que eu ainda quero ler e que eu não consegui ler da meta, eu coloquei pra essa aqui de novo. Então o vídeo dos 20 livros pra ler antes dos 20 anos vai estar aqui na descrição pra quem quiser ver, pra ver quais livros estão se repetindo nesse. Mas eu não fiz, tipo, pra 21 anos, 22 anos, porque eu faço faculdade de letras, então eu tenho muito livro de literatura mesmo pra ler. E eu sei que em um ano eu não vou conseguir, talvez, ler 21 livros que eu simplesmente estou com vontade de ler, sabe? Eu sempre dou prioridade pros livros da faculdade, então ultimamente vocês têm visto que tem muitos livros clássicos, José de Alencar tá vindo um atrás do outro, justamente porque são leituras da faculdade. Então eu resolvi botar 25 livros para ler antes dos 25 anos, porque daí eu consigo dar um espaço de tempo maior para eu realmente conseguir fazer essas leituras. Então vamos lá, que esse vídeo tá com livros aí bem diversificados. O primeiro que eu botei aqui foi Biblioteca de Almas, do Ransom Riggs. Esse livro, ele tá aqui porque eu já comecei a ler ele, só que eu li, tipo, muito pouquinho, tá até marcado aqui, e eu não tava no clima pra essa leitura, porque é uma leitura que ela é um pouco mais lenta, os livros do Ransom Riggs, pra mim, apesar de eu gostar muito das histórias, mas acaba tendo uma escrita mais lenta, então eu não tava no clima. Provavelmente vai ter que ser aí nas férias da faculdade, em algum momento, nos próximos anos, para eu conseguir fazer essa leitura, para eu realmente conseguir engrenar aí nela. Então ele tá nessa meta porque eu comecei e eu não continuei, eu preciso continuar, e eu tenho os outros livros da série aqui também para fazer a leitura. Esse aqui é o terceiro livro, né, devia ter dito antes, mas é o terceiro livro da série Lorde e Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Outro que também tá nessa lista é o Grande Houdini, o terceiro livro da série Rastros de Sangue, da Kerri Maniscalco. Esse livro aqui, eu pretendo ler ele logo, tá? Ele tava na TBR de outubro, só que eu não sei, tô gravando esse vídeo aqui, tipo, acho que é dia 21 de outubro, e eu ainda não consegui fazer a leitura dele, então eu não sei mesmo se vai rolar, porque tem outros livros, principalmente da faculdade, que eu ainda tenho que ler esse mês. Então ele tá aqui porque é uma série que eu gosto muito dos primeiros livros, eu quero muito continuar ela, só que eu ainda não consegui, são livros um pouco maiores, sabe? E eu quero muito, muito, muito fazer essa leitura, eu adoro a escrita dessa autora, então tá aqui pra eu tentar dar uma prioridade logo, né? Não que, né, 5 anos seja logo, mas enfim, dentro desse período eu preciso ler esse livro. Também tem aqui um livro que eu não sei praticamente nada sobre, que é As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. Eu tenho nessa edição muito maravilhosa da Zahar. Ela é ilustrada, gente, ela é muito linda. Olha que coisa mais linda essas ilustrações. Eu acho muito lindo esses livros que tem as ilustrações originais. E eu acho que esse aqui vai ser mais um clima Anne de Green Gables, assim, no sentido de que é um livro mais infanto-juvenil. É um clássico infanto-juvenil, né? Acho que é um clássico dos Estados Unidos, se eu não me engano. E eu não sei nada sobre. Eu sei que aí vai ter o Tom Sawyer, que ele é uma criança muito arteira. É alguma coisa nesse sentido. Essa capa me dá muita vontade de ler esse livro no outono, então quem sabe em 2024 role. O quarto livro que tem aqui pra eu ler é um livro que eu também já comecei, e é por isso que ele tá nessa lista, porque eu comecei e eu não consegui continuar, que é O Grande Livro dos Vilões Vigaristas, o volume 1. É um livro grande também, aqui tem 64 contos, de vilões da literatura. Então essa premissa me chama muita atenção, eu gosto muito de livros nesse sentido, só que eu comecei ele também, ó, eu li poucos contos e eu tive que parar porque tinha outras prioridades, enfim, mas eu quero muito continuar esse livro, e faz muito tempo que eu digo que eu quero continuar ele, e eu nunca continuo, acho que faz um ano que eu li esses primeiros contos, então ele tá nessa lista pra ver se eu consigo dar uma prioridade pra ele também. Eu vou aproveitar e mostrar outro que eu já comecei, que é a Nossa Parte de Noite,
da Mariana Enríquez. Esse livro eu li um pouco mais dele, ó, eu cheguei até que assim, mas aí eu parei também porque a escrita não tava me prendendo muito, só que eu fiz um curso de literatura de autoria feminina esse ano e falaram muito bem, a professora, né, falou muito bem da Mariana Enríquez e ela indicou muito ela pra gente, então eu quero terminar esse livro, eu quero dar mais uma chance pra ele, por isso que ele tá nessa lista aqui. Outro que também é na edição do Intrínsecos é A Família Mandaible, da Lionel Shriver. Esse é um livro que eu não tinha muita vontade de ler ele antes, tipo, não me chamava muita atenção. Acho que é um dos intrínsecos mais antigos que eu tenho aqui. Ele também é um pouco maior, deve ter umas 400 páginas. Só que daí eu ouvi algumas coisas sobre ele. Pelo jeito, o livro adivinhou algumas coisas do futuro, porque esse livro ele foi lançado, eu acho que em 2021, e algumas coisas que estão acontecendo na economia mundial e coisas assim atualmente já é retratado no livro, então, tipo, eu vi booktubers e bookstagrams, eu não sei pronunciar essas coisas, mas eu vi falando, e, tipo, o livro que adivinhou o futuro, coisa assim, então eu fiquei curiosa para fazer a leitura. Tem mais um Intrínsecos aqui, porque pra quem não sabe, eu fui assinante do Intrínsecos durante um ano, e eu li acho que 3 ou 4 livros deles até agora. O outro que tem aqui é Hamnet, da Meg O'Farrell. E esse aqui eu tenho vontade de ler porque é uma recontagem aí da história do filho do Shakespeare, que se chamava Hamnet. Então é um romance baseado na história desse filho dele, que faleceu antes do Shakespeare. Acho que ele teve alguma doença, alguma coisa assim. E eu vi muita gente falando bem desse livro, dizem que é um romance histórico muito bom, muito envolvente, muito tocante. Então eu fiquei com muita vontade de ler o livro e eu pretendo colocar aí nas próximas metas. Agora acabou os Intrínsecos, tá? Outro livro que tem aqui pra fazer a leitura é Capitães da Areia, do Jorge Amado. É um clássico brasileiro, né, que muita gente fala bem. Eu tenho muita vontade de ler alguma coisa do Jorge Amado. E eu tenho esse aqui faz bastante tempo, desde 2021. Então, já fez uns 2 aniversários aí na estante. E eu quero muito fazer a leitura. Eu comprei ele na época até porque eu queria muito fazer essa leitura. Não sei muita coisa sobre, eu só sei que são alguns meninos moradores de rua, alguma coisa assim. E eu sei que foi um livro que foi banido e censurado na ditadura militar no Brasil. Então, isso sempre me deixa com mais vontade de ler os livros. Tem um clássico aqui que eu tenho muita vontade de ler desde que ele chegou, que é Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Eu tenho nessa edição fofíssima de bolso de luxo da Zahara, ela tem até essa fitinha aqui. Essa edição é toda fofa, eu acho muito fofa essas edições de bolso de luxo da Zahara. E esse livro aqui, assim, eu adoro o conto dos Três Mosqueteiros, a história que a gente conhece, assim, né? E, inclusive, o meu filme da Barbie preferido é Barbie e as Três Mosqueteiras, pra quem não sabe, uma curiosidade à parte. Então eu tenho muita vontade de ler esse livro. Eu não sei muito o que realmente acontece, porque a gente, por senso comum, assim mesmo, a gente conhece a história dos Três Mosqueteiros, mas eu nunca sei, assim, o que é da história realmente de fato original, ou o que as pessoas mesmas contam. Então eu tenho vontade de conhecer o livro, pra conhecer realmente essa história, e eu pretendo conseguir fazer logo essa leitura. Outro também, que é um clássico que a gente conhece, assim, né, muita gente conhece, por ser muito conhecido mesmo, que é o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do Howard Pye. Eu também tenho nessa edição Bolso de Luxo da Zahar, que eu acho muito linda. Ela tem umas ilustrações simplesmente perfeitas, assim, com o clima do livro, sabe? Esse clima mais medieval. E eu queria muito ler mais livros de cavalaria depois que eu li Don Quixote, que eu adorei. E esse aqui tem, né, a história do Rei Arthur e tal, Merlin, a espada, Excalibur. E eu adoro esse conto. Eu adoro esses contos clássicos, assim, infantis. E eu gosto de ver releituras, gosto de ver filmes sobre. Então esse aqui também tá nessa lista, eu quero muito fazer a leitura. Outro que é uma recontagem aí de um conto clássico é A Bela e a Fera, Perdida em um Livro, uma encantadora história original da Jennifer Donnelly. Esse aqui, pelo que eu entendi, é uma história que se passa... Eu não sei se é depois da história que a gente conhece da Bela e a Fera, depois que a Fera já virou príncipe, enfim, ou se é uma história que se passa enquanto a Bela está vivendo no castelo com a Fera.
Eu não sei se é isso, mas eu sei que tem alguma coisa aí de um livro da biblioteca do palácio, algo do tipo. E eu tenho vontade de ler esse livro porque eu adoro também o Conto da Bela e a Fera, né? Eu ganhei esse livro de aniversário da minha irmã em 2021. E faz tempo que eu tô dizendo pra ela que eu vou ler e eu não leio. E ela tá me cobrando super pra eu ler o livro. Então eu preciso fazer a leitura desse livro. O próximo que tem aqui é Tudo é Rio, da Carla Madeira. É um livro que eu não sei muita coisa sobre, eu sei que vai ter um relacionamento um pouco complicado, não sei se vai ser um triângulo amoroso, alguma coisa assim. Eu detesto livro com triângulo amoroso, mas esse aqui ele ficou tão conhecido, tão famoso, e eu vi tanta gente assim que eu confio na opinião falando bem dessa história que eu fiquei com vontade de ler. Eu ganhei ele de presente, é um livro curtinho. Eu acho que vai ser uma leitura rápida, mas não sei, justamente porque muita gente diz que é um livro mais difícil de ler por causa das temáticas, mas eu já vi muita gente favoritando esse livro. E eu tô com medo de ler, mas também tô ansiosa pra fazer a leitura. Outro livro que eu já comecei a ler e eu não continuei foi Coração de Tinta, da Cornélia Funke. Eu comecei a ler esse livro há muito tempo atrás, alguns anos atrás, e eu não continuei, mas eu li bastante, acho que eu li até a página 100, só que agora eu quero começar ele de novo, pra eu fazer a leitura com calma, porque, assim, eu não tava no clima pra esse tipo de livro naquela época, e por isso que eu não continuei. Mas agora eu tô com bastante vontade de fazer a leitura, pesquisei mais sobre o livro, pesquisei mais sobre a autora, e tô realmente com vontade de fazer essa leitura, só que eu nunca leio o livro, né, gente? Eu já botei ele em milhões de TBRs, e eu nunca chego nele. É um livro um pouco maior, mas eu quero muito ler, então por favor, me cobrem pra ler esse livro. Deixa aqui nos comentários coisas positivas sobre ele, pra eu ficar com mais vontade de ler, e talvez colocar aí numa TBR logo quando eu conseguir umas fériasinhas aí da faculdade. Outro livro que é fantasia também, que tá aqui, é um livro enorme, é A Guerra dos Tronos, do George R. R. Martin. É o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Esse livro, além dele ser grande, que ele tem 600 páginas, gente, olha o tamanho dessa diagramação. Ela é minúscula, ela é minúscula. Isso aqui, eu confesso, tirou um pouco a minha vontade de ler o livro, mas eu quero muito ler esse livro, eu quero muito conhecer essa história, porque eu sei que ela é super famosa, super conhecida, e eu acho que é o tipo de fantasia que eu vou gostar, porque é o tipo de fantasia que foca na aventura, não foca no romance e coisa assim, que eu não gosto, mas esse aqui vai focar na aventura, vai focar talvez em uma questão política, pelo que eu entendi. Mas claro, como todo mundo, eu tenho medo de ler esse livro porque o autor ainda não lançou o último livro da série, acho que nem escreveu ainda. Então dá aquele medinho, né? Tem um livro que vocês querem muito, muito que eu leia. Sempre que eu mostro que eu tenho ele na estante, vocês dizem pra eu ler, que é Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Eu fiquei meio assim de ler esse livro, justamente porque eu sei que tem um triângulo amoroso. E eu não gosto de histórias de triângulo amoroso, né? Como eu já comentei. Então eu não sei o que eu faço, sabe? Se eu tento ler, se eu não tento, se eu vou com expectativas, se eu tiro totalmente as minhas expectativas. É um livro curtinho, eu já li um livro da autora, achei super rápido de ler, muito gostoso de ler, então eu acredito que a escrita vai ser boa, mas eu tenho medo dessa história, e é por isso que ele tá nessa meta, pra ver se eu crio coragem aí nos próximos anos de fazer essa leitura. Tem outro romance histórico nessa lista, que é O Tempo Entre Costuras, da Maria Dueñas. Esse livro aqui, eu não sei nada sobre ele, só sei que é um romance histórico, que ele é grandinho e que a Maria Dueñas é conhecida por ser uma escritora maravilhosa. E só que eu fiquei sabendo mais assim sobre a autora, né, no curso que eu fiz, que eu já comentei com vocês, de literatura de autoria feminina. Quando a gente tava falando aí sobre as escritoras europeias, a gente falou da Maria Dueñas, né, que é uma escritora espanhola, e falaram super bem dela, e falaram super bem desse livro também, de outros livros da autora. Então eu fiquei curiosa pra fazer essa leitura. Eu gosto muito de romances históricos também. Tem 2 romances de época nessa lista e cada um tem um motivo pra estar aqui, tá? O primeiro é Desejo e Escândalo, da Lorraine Heath. É o primeiro livro da série dos Irmãos Trelawney. Por que que ele tá aqui? Porque eu ganhei esse livro, eu ganhei ele da minha mãe, se eu não me engano, em 2020, de Natal. Eu acho que foi 2020 que eu ganhei esse livro. E foi mais ou menos por aí. Ele tá aqui há bastante tempo. E eu queria muito ler ele na época, porque eu sei que
é o tipo de romance de época que tem muita chance de eu gostar, sabe? Porque ultimamente eu tenho gostado de romances de época que tem alguma coisa a mais, entende? Aqueles romances de época que se passam na aristocracia e que a mocinha tá debutando, coisa assim, já não tá me chamando muita atenção. Não sei se é o momento que eu tô da minha vida, mas não tá me chamando muita atenção esse tipo de romance de época. Então esse aqui, eu sei que os protagonistas são os irmãos Trelawney, né? Assim como, por exemplo, os Bridgertons, cada livro é de um irmão também. Mas nesse aqui, os irmãos Trelawney, eles são irmãos de criação. Eles não vivem na alta aristocracia. Eles vivem, na verdade, com os plebeus ali, vamos dizer assim, em busca de outra palavra. Mas eles vivem ali com o povo, porque todos eles têm alguma relação com a aristocracia, mas não vivem lá. Por exemplo, esse livro aqui, o protagonista desse livro, ele é filho ilegítimo de um duque. E como ele é filho ilegítimo, o duque não assumiu ele, não assumiu a paternidade. E ele foi dado para uma mulher criá-lo ali, né, com o povo, como se ele não tivesse nada a ver com a aristocracia. Todos os irmãos Trelawney, eles são irmãos dessa forma, irmãos de criação por conta disso. Então isso me chamou a atenção, porque não são protagonistas que estão vivendo ali nos bailes da sociedade. Eles são pessoas que têm relação com isso, mas que não estão inseridos ali por alguma coisa ruim da sociedade, né? Algum preconceito, ou que nem isso, que é o filho ilegítimo, né, desse duque. Então, realmente, isso me chamou a atenção. É uma coisa diferente, que eu nunca tinha visto em outros romances de época, e eu quero ver como isso vai ser retratado. E esse livro tá aqui há muito tempo, eu tenho acho que mais uns 4 livros dessa série, e eu não li nenhum, né? Então tá aqui pra eu ver se eu consigo fazer essa leitura. E o outro romance de época que tá aqui é O Mais Lindo que a Lua, da Julia Quinn. Eu ganhei esse livro da minha avó, acho que em 2021, e eu ainda não li. Por quê? Porque se passa na alta aristocracia, né? E não é uma temática que nesse último ano tem me chamado muita atenção. Mas, tipo, se não tem uma coisa diferente, sabe? Não tem me chamado muita atenção. E porque é um livro que eu escutei algumas pessoas falando coisas dele que vão me incomodar, sabe? E já me alertaram sobre isso, de coisas que vão me incomodar. Então, eu fiquei com um pouco de medo de ler ele, um pouco de pé atrás. Só que eu ganhei de presente da minha avó, tem uma dedicatória lindíssima aqui dentro do livro. Então, eu quero fazer essa leitura, quero pelo menos ver o que eu vou achar desse livro, né? Talvez eu goste do livro. Eu fico com medo das opiniões dos outros, assim, quando as pessoas têm opinião parecida com a minha e não gostam de algum livro. Mas talvez eu goste, né? Vai saber. E então tá aqui pra eu fazer a leitura logo e ver se eu paro de ser medrosa. Um clássico que eu quero muito ler também é A Senhora de Winterfell Hall, da Anne Brontë. Eu já li livros da Emily Brontë, eu acho que é Brontë que fala, não é Brontë, mas não sei. Mas eu acho que é Brontë, pela forma de escrita. Enfim, eu não li nada da Charlotte Brontë ainda, mas eu tenho esse aqui da Anne Brontë que eu quero muito ler. Eu ganhei de presente também, é um livro grande, e eu sei que esse livro ele vai quebrar aí algumas convenções da sociedade, por isso que eu tenho curiosidade com esse livro, porque a senhora, né, de Winterfell Hall, não sei o nome dela, mas é uma senhora que ela vai morar em Winterfell Hall, é uma pensão, se eu não me engano, talvez eu esteja viajando, mas eu acho que é uma pensão e ela aluga um lugar ali pra ela ficar nessa pensão, e ela é, tipo, uma mulher solteira, ela não tem marido, e aí as pessoas ali da volta, não sei se é uma cidade pequena ou não, mas eu sei que as pessoas da volta começam a falar sobre ela, cochichar sobre ela, porque ela não é uma mulher exatamente como a sociedade quer que ela seja. E isso, eu gostei muito dessa premissa. Eu não escuto muito falar sobre a Anne Brontë, eu escuto mais, né, sobre a Emily e a Charlotte, então eu quero ver o que eu vou achar do livro dela. Um livro que eu não tenho desculpa pra dizer o porquê que eu ainda não li é Romeu e Julieta, do Shakespeare. Esse livro tá aqui há muito tempo, quero muito fazer essa leitura e ainda não fiz, né, gente, por questões de prioridades. Acho que Romeu e Julieta é uma história que todo mundo já ouviu falar, né, mas eu quero muito ler a peça que Shakespeare escreveu realmente. Outro que tem aqui é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Faz anos que eu quero ler esse livro, mas eu só consegui adquirir ele recentemente. É um livro que eu sei que eu vou favoritar. Ele não é um livro comprido, ele não tem 200 páginas,
Então esse aqui eu acho que é o mais certo, assim, que eu vou conseguir fazer a leitura. Pra quem não sabe, pra quem não conhece, a Carolina Maria de Jesus, ela é uma mulher que ela vivia numa favela no Rio de Janeiro. Ela era catadora e ela criou seus filhos sozinha. E ela queria muito ser escritora, ela gostava muito de ler, só que ela não tinha muito tempo pra isso. E o Quarto de Despejo, que o subtítulo é Diário de uma Favelada, é realmente o diário dela, o dia a dia dela com seus filhos ali naquela vida difícil que eles levavam. Agora a gente vai pra ficção científica mesmo, e tem um que é distopia também. O primeiro é A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Eu não sei nada sobre esse livro, mas eu li A Máquina do Tempo dele ano passado e eu fiquei apaixonada naquele livro. Eu adorei a escrita do autor. O livro fez... Sabe quando o livro, assim, sai fumaça da tua cabeça quando tu tá lendo o livro pra raciocinar e entender tudo que o livro tá te entregando? Foi mais ou menos assim. E eu queria muito ler mais alguma coisa do H.G. Wells. E entre esse e O Homem Invisível, eu acabei escolhendo esse, porque o título me chama mais atenção. E essa coisa meio aliens, assim, também. É um livro curtinho. A escrita do H.G. Wells é muito rápida de ler. Então, esse aqui também é um livro que eu acho que é super possível. Outro que tem aqui, que vocês vão querer me deletar por eu não ter lido, é Flores para Algernon, do Daniel Case. Eu ainda não li esse livro, gente. Eu sei que já veio o hype, já passou o hype, mas eu ainda não li o livro. É um livro muito lindo. Eu sei que vai ser um livro bem triste, assim, porque é um homem que ele tem o QI mais abaixo do que os médicos estavam querendo, esperando, não sei, alguma coisa assim. E eles vão fazer um experimento com ele para aumentar o QI dele. E aí aumenta muito o QI dele e ele começa a descobrir algumas coisas sobre as pessoas. Eu não sei, tá? Eu não sei. Eu sempre fugi de spoiler desse livro porque eu quero ir sem saber muita coisa mesmo pra conseguir me surpreender. E eu acho que vai ser um livro super tocante, super triste. Eu quero muito fazer a leitura, eu quero muito achar tempo pra ler todos esses livros, mas esse aqui principalmente, porque eu acho que eu vou favoritar esse livro. E agora também tem Os Testamentos, da Margaret Atwood. Esse livro é a continuação do Conto da Aia, que foi o melhor livro que eu li em 2022. Então eu tenho muita curiosidade de fazer essa leitura. E na verdade eu acho que eu vou precisar fazer essa leitura por causa de uma pesquisa que eu tô fazendo em literatura de autoria feminina e com viés de gênero. E o foco, na verdade, é o Conto da Aia, mas eu vou acabar lendo os testamentos por causa de algumas coisas aí que eu quero acrescentar na pesquisa, que eu acho que os testamentos vai conseguir me dizer melhor, sabe? Então, esse aqui tá na lista também, é um livro grande, mas que eu acho que eu vou conseguir ler, que eu vou precisar ler, na verdade. Então, gente, é isso. Não esqueçam que o vídeo dos 20 livros pra ler antes dos 20 anos tá aqui na descrição pra vocês conferirem quais desses livros eu já queria ler antes e não rolou, e que agora, né, tomara que role. Eu espero que vocês fiquem aqui no canal, se inscrevam no canal pra ver os próximos vídeos que vão sair de leituras, ver os próximos vídeos de metas, pra ver se eu vou conseguir realmente ler esses livros, né? Um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.